Canino, loucura para nós ortodontistas. O que nós fazemos? Primeiro, pegamos a caneta e solicito cirurgia de canino impactado. Muitas vezes a gente nem sabe se ele está por vestibular ou por palatina, paladar. Mandamos para o cirurgião. Primeiro grande erro. O cirurgião vai abrir, colar o botão, fazer um túnel, depende do que o cirurgião prefere fazer, não o que nós preferimos. A bomba é conosco. Nós que vamos, o paciente é nosso. Nós que vamos fazer a biomecânica do canino. Então, o primeiro passo, tem que pensar, estudar o canino. Tomografia, para saber se ele está por vestibular ou se ele está por palatina. Primeiro passo. Se ele estiver por vestibular, não é que será mais fácil. A abordagem e a duração do tratamento é mais previsível, vamos dizer. Em 6 meses, a média, ele está na posição. Se tiver espaço para ele ou não, aí faz parte da biomecânica, né? Se tiver espaço para ele, tudo bem. Às vezes não. Muitas vezes eu nem monto o aparelho. E deixo o canino descido lá na posição. Quando eu falo vamos lá, não é opinião minha, isso aí já é uma técnica, metodologia, né? Que hoje nós chamamos de método Milani de canino, que foi publicado agora na última revista da editora Plena. Então, o canino é isso. Se tiver por vestibular, é uma técnica. Se tiver por palatina, é outra técnica. O problema é que nós enviávamos para o bucomaxilo, ele fazia todo aquele acesso cirúrgico, deixava o fio de amarrilho pra gente e a gente lá, tacando. Força, dói, tá, tô sentindo. Só que a grande maioria, isso aí acontecia comigo, com outros colegas, a grande maioria, a gente estava empurrando raiz principalmente de incisivo lateral, porque é aquilo que eu falei, a gente só se preocupava em fazer a cartinha, solicito cirurgia do canino. Mal sabíamos nós que se ele estava por vestibular ou por palatina, técnicas totalmente diferentes. E mal sabíamos nós que tinha uma metodologia de biomecânica. Biomecânica é nossa. Como que eu vou? Então compete a mim, ortodontista, a doutrinar e ensinar, sim. Nós temos que ensinar o bucomaxilo, porque ele não sabe de biomecânica. Ele estudou outra coisa, senão ele ia fazer ortodontia também. Então nós temos que doutrinar, pegar, você é o cirurgião, você trabalha comigo, não sei o que, olha essa técnica, vídeo, é assim, assado, tá? Então nós vamos, essa bateria de canino, tenho certeza, hoje é quinta, até domingo, segunda que vem, até domingo, vocês vão ficar bem seguros quando vier canino. E vem, viu? Vem, porque canino tem bastante. E o que é legal, os caninos vão pingar para vocês. Começa a pingar, de repente é uma cachoeira de canino. Porque os colegas que não gostam de cirurgia vai mandar para vocês. Então, a introdução de canino. Nós vamos ver hoje, vamos classificar esse canino. Não é chegar com uma simples panorâmica e falar, nossa, tá difícil, né? O cirurgião se vira. Não. Veio a documentação,
viu o canino impactado, vai pedir a tomo, é lei. O paciente não tem... Tudo bem, Hélio? O paciente não tem condições da tomo. Pô, essa semana eu vou patrocinar uma paciente, vou colocar o iSystem. iSystem é o expansor no palato através de mini implantes. Eu vou patrocinar porque assim, o meu trabalho não será cobrado e nós temos que dar muito valor a isso, hein? Às vezes falar, vou atender parente, vou atender uma amiga. Eu não gosto de dar desconto, não. Se é uma pessoa humilde, essas coisas, pelo menos uma taxinha eu gosto de cobrar. Bom, mas enfim, eu vou patrocinar o meu trabalho, eu não vou cobrar. Aí ela estava sem fundos para, através da empresa lá que eu vou usar, Data Steel, eles vão ceder um expansor. Ela estava sem fundos para fazer a tomografia, para não instalar o iSystem. Ah, não dá para fazer, não. Você acha? Mas nem se me pagasse 12, 15 mil, eu faria. Ainda mais eu estou fazendo isso, arriscar o paciente. E outra, depois de uma certa idade, quanto mais protocolo também não é assim, ó. No olhar para o lado, protocolo, saiu do protocolo, não vai dar certo. Não é cabeça de americano. Americano é protocolo, saiu, ele não se arrisca. Nós somos latino é criativo, é a natureza nossa. Liguei lá para radiologia que eu trabalho, sou fiel a ela. O que você pode fazer lá? Fez um preço e a paciente fez, tá? Então, tomografia é o estudo, é o primeiro passo para os caninos. Depois, nós vamos classificar o quanto complexo é esse canino. E vocês sabiam que existe uma classificação da American Board Orthodontic, a board americana, tem um índice se esse canino é difícil ou não. Então, a bateria de canino, nós vamos começar com esse índice. Tracionamentos de canino, qual a limitação e qual a técnica? Tudo que eu falo aqui não é opinião minha não vale nada. O interessante é o que os artigos mais atuais estão fazendo, ok? Eu tenho a felicidade de seguir o professor Rodrigo Milani, que assim, do que eu conheço pessoalmente, é perito em canino. Como eu falei, qual a limitação do canino? Então, nós vamos usar esse índice que nós achamos muito interessante, né, para começar a fazer o estudo de tracionamento de canino. American Board Orthodontics, eles têm um índice de discrepância da impactação. Eles vão usar 3 medidas. Primeiro, angulação. Segundo, altura do canino. E terceiro, se o canino está mais para distal ou se ele está mais para mesial. Ok? Os 3 Ds do canino: angulação, altura no sentido horizontal e se ele está para distal ou mais para mesial, no sentido vertical. Essas duas são as mesmas. Então, 1, 2, 3. Vamos pegar cada uma dessas. Angulação.
Vocês concordam? A minha caneta é o canino, ó. Vocês concordam que um canino assim ou um canino assim, ó, agora a minha caneta é o canino. A minha caneta tá mais difícil que o canino do desenho. Então, quanto maior esse ângulo, maior a complexidade do canino. Canino mais vertical, melhor. Canino angulado, a discrepância é maior. E o canino na horizontal, discrepância maior ainda. Então, a primeira medida, angulação. Grau 1, 0 a 15 graus, esse aqui. Tudo bem, Fernando? Cara, como que são as coisas, hein? Ó, historinha rápida aqui. Ontem à noite aqui, eu, minha esposa, que a minha esposa está sendo ortodontista, está estudando. Daí apareceu um caso, 7 anos, classe 3, ela fez todo o traçado, aquelas coisas de aluno, tudo. Eu cheguei, coral dente, bom dia, Silvia. Eu falei, meu, protocolo manhãs. Ela, o que é isso, não sei o quê. Maxila, e vamos colocar mini implante inferior. Ah, mas eu não uso. É protocolo manhãs. De repente o Fernando Manhãs posta no Instagram. Falei, é isso aí, ó, estuda. E o paciente, você conversa que nós vamos fazer isso aí. Muito bom, viu, Fernando? Parabéns aí. Mas vamos voltar aqui. Quanto mais angulado, mais o grau de complexidade. Grau 1, grau 2, grau 3. 0 a 15 graus, 1 ponto. 16 a 30 graus, 2 pontos. Maior que 31 graus, 3 pontos. Correto? Se ele tiver assim, ok. Se ele tiver mais que 31 graus, maior a severidade. Fera, Fernando Manhãs. Vamos para a segunda medida, que é a altura do canino. Vocês concordam que se o canino estiver na ponta da minha caneta, ele é mais fácil que se ele estiver aqui, do que se ele estiver aqui, e do que se ele estiver aqui. Então tem 4 medidas. Grau 1, 2, 3, 4. Grau 1, nessa região. Grau 2. Grau 3, lá em cima, no ápice do dente, grau 4, 4 pontos. Vamos para a terceira medida. Agora no sentido vertical. Incisivo lateral, incisivo central, incisivo lateral e canino. Se ele estiver na posição dele, grau 1. Se ele tiver na posição do incisivo lateral, vocês concordam? De novo a minha caneta. Se a minha caneta está aqui, ela vai ter que andar mais para cá do que se ela estiver aqui. Ok? Então, no sentido paramesial, se estiver na região do incisivo lateral, grau 2. E se estiver no central, grau 3. Muitas vezes o canino está aqui, ó, entre 2 e 3. Já considero 3, tá? Então, 3 medidas aqui. Grau 1, 2 e 3. Olha lá. Região do canino, grau 1. Incisivo lateral, grau 2. Incisivo central, grau 3. Nós vamos usar a mesma situação para a posterior. Claro que a grande quantidade dos caninos estão aqui, ó, paramesial, mas alguns estão para a distal. E nós vamos usar a mesma pontuação. Na região do canino, ponto 1, primeiro premolar, ponto 2,
segundo premolar, ponto 3. Olha lá. 1, 2, premolar, primeiro premolar, 3, segundo premolar. E um resuminho dessa discrepância da board americana. Angulação, altura no sentido horizontal e discrepância no sentido vertical, paramesial e paradistal. Verde, canino com discrepância leve, prognóstico mais favorável. Amarelo, 8 pontos. Moderado, tratamento moderado. Vermelho, tratamento complexo, mais de 13 pontos. Então, daqui você já sabe o seguinte: canino tem biomecânica. Aula de hoje. Não basta com uma panorâmica escrever solicito cirurgia do canino. Vamos lá. Canino impactado com a documentação, peça a tomografia. Vamos estudar primeiro se ele está por vestibular ou por palatino. Tem um caso excelente que nós tratamos, já está finalizado, que um estava por vestibular e do outro lado por palatino. Muito bom. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, tomo e classifica a discrepância. Via de regra, por vestibular, 3 a 6 meses está em posição. O prognóstico é mais previsível. E agora, por palatino, eu jamais, você vai aprendendo com o tempo, jamais dou tempo de tratamento. Porém, nós damos soluções, né? A não ser que o canino esteja com diagnóstico de anquilose. Aí é complexo, tá? Então, como eu falei, não é opinião minha, nós estamos seguindo ciência. 97, esse paciente aqui, eu vi o paciente, a doutora Rita, professor Rodrigo, né, publicaram. O Rodrigo Milani fez essa cirurgia. Eu vi esse paciente, né, estava na cirurgia. Então foi a primeira vez que eles descreveram a técnica vista, uma técnica para canino impactado por vestibular. 1997. E agora eu, Rodrigo Milani e a professora Karina escrevemos na OrthoScience a última edição sobre o canino, mas depois nós vamos conversar disso. Valeu, pessoal, vamos lá, otimismo, tem paciente para tudo aí. Agora vocês vão tratar canino impactado com segurança, mas tem que estudar um pouquinho, não precisa ficar estudando o dia todo, estuda um pouquinho para orientar o teu cirurgião, tá? Legal quem tem cirurgião junto, que vai fazer para você, isso é show. Depois eu dou umas dicas de vídeo, mostra para o cirurgião, porque ele não vai sentar e ler coisas assim. Mas um videozinho de 10, 12 minutos, ok. Fui.